Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha confirmar, convencer, fazer cada um entender a sua palavra e ter coragem, ter fé e coragem para aplicá-la em suas vidas. Que Deus abençoe você, a sua família, sua casa, por onde quer que você for, seja abençoado. Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que os seus filhos sejam abençoados de tal forma que os filhos das trevas venham ver a grandeza de Deus em suas vidas. Que os filhos das trevas venham reconhecer que Deus está vivo, que Ele é um Deus vivo. Olha você, olha essa pessoa aqui, o que ela era e o que ela é. Veja como essa pessoa está transformada. Veja o brilho nos seus olhos. Veja o seu comportamento exemplar. Então, eu queria que você entendesse isso. Quando Jesus disse, preste atenção, quando Jesus disse assim, olha, no ensinamento da palavra, na oração, ele disse assim, vós orareis assim, pedireis a Deus assim, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, só quem é filho pode dizer Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, o nome de Deus, o próprio Senhor Jesus disse, orou, ou ensinou, para que nós orássemos, para que o nome do nosso Pai Celestial, o Pai dele, o Pai de Jesus, o nome dele fosse santificado através das nossas vidas. O que significa isso? Não é adorar a Deus, não é louvar a Deus, não é cantar a Deus, nada disso. Santificar o nome de Deus é você dar um testemunho do seu caráter, da sua vida cristã, o que você era e o que você é, o que você fazia e hoje o que você faz. Uma mudança radical, total, vida nova. Isso santifica o nome do Pai. É essa a vontade de Deus. Quando nós santificamos o nome do nosso Pai, naturalmente o reino dele se expande dentro da nossa família, primeiro na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com as outras pessoas. E essas pessoas vão ver Deus em nós e vão reconhecer que Ele existe. E então a vontade dele vai ser feita na vida delas também. Essa é a vontade de Deus. Mas, infelizmente, o que acontece? Existem os maus, existe o joio que nasce no meio do trigo. Por que o joio não nasce no meio do capim? Porque o capim não tem valor. O capim é só para comer, o boi vem e come o capim. Mas o joio nasce justamente junto do trigo. Você sabia disso?
E por quê? Porque ele se finge, ele se passa por trigo, se faz passar por trigo. E quem não conhece, não consegue identificar o trigo do joio. Esse é o perigo que todos nós corremos. Quem é trigo corre esse risco. Por exemplo, eu me enganei muitas vezes com joio no nosso meio. Eu errei feio, mas feio mesmo. Eu confiei, eu acreditei que várias pessoas, muitas pessoas, e eu digo muitas pessoas assim, bem chegadas, próximas, eu pensava que elas eram de Deus, porque aparentemente muito solícitas, muito educadas, muito prestativas, muito boazinhas, entre aspas. Mas, com o tempo, nós fomos observando que o relacionamento dessas pessoas com o seu marido ou com a sua esposa não era tão afinado como era o relacionamento delas comigo, por exemplo. Então eu quebrei a cara. Você não tem ideia como nós sofremos, como nós gememos, porque nos iludimos, nos enganamos com esses joios que surgiram no nosso meio. E tinham tido experiências extraordinárias de cura divina, de libertação. Eu conheço estou me lembrando que ele falava, bispo, eu fiquei, meu pai tinha tudo, perdeu tudo. A família passou necessidade. Eu tinha que subir no pé de manga para comer, para me alimentar. Pois é. E eu admirava esse testemunho. Poxa, como Deus é grande, olha só. Mas esse pessoal era joio. Esse pessoal foi curado exteriormente. Cura divina, a bênção, uma bênção pontual aqui, ali. E com o tempo a gente foi verificando, conferindo que são muitos os leprosos curados, mas poucos os leprosos que voltaram, que realmente se entregaram para o Senhor Jesus. Então, você, amiga e amigo, é bom você fazer uma avaliação de si mesmo. Por isso, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Se realmente o Senhor Jesus está dentro de vós. Você tem que provar a si mesmo. Mas os interessados em bênçãos apenas, os interessados em apenas receber, esses não estão preocupados com o interior, estão preocupados com o exterior. Como os fariseus, os saduceus, os escribas, que eram hipócritas, e você depois pode ler isso lá no capítulo 23 de Mateus. Jesus tem um discurso duro e condenatório para com os hipócritas, para com o joio, para com os cães. Paulo os chama de cães, não só de cães, mas como maus obreiros. E além disso, da cortadura. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu queria que você cuidasse, não ficasse olhando simplesmente
para aqueles que estão assim, nessa situação. Mas olhasse primeiro para si próprio, porque se você é de Deus, você vai cuidar para se ver livre, ou melhor, para não estar compactuando, juntando, ou mesmo sentando com essas pessoas que são das trevas, que são escribas, como os escribas e fariseus hipócritas. Porque dizem uma coisa, mas dentro deles é outra coisa. O apóstolo Paulo encontrou esse problema que Jesus detecta logo, que fala logo no capítulo 23 de Mateus, capítulo inteiro, leia lá. Jesus até condena. Jesus uma vez disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas estes fariseus hipócritas, este joio, esses cães, Jesus disse: vós já estás condenado. Quer dizer, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Você sabe que era Sodoma e Gomorra. Haverá menos rigor para eles no dia do juízo do que para vocês. Jesus já condenou, porque ele ficou revoltado, irado com essa gente que conhecia a palavra, conhecia a verdade, mas vivia meia verdade e meia mentira. Assim são os cães. Veja só, o apóstolo Paulo, com certeza, ele falava muito sobre salvação, provai a vós mesmos. Ele sempre estimulou ou fortaleceu a ideia da salvação pessoal, porque a salvação é difícil, ela não é fácil, não é simplesmente, eu quero. Não, você tem que pagar o preço, porque para você ser salvo, você tem que deixar de ser perdido. Para você entrar no reino de Deus, você tem que deixar o reino desse mundo. E isso é que é o difícil. Não é que Deus faça a porta ser estreita para dificultar, não. Ele abre a porta e deixa a porta aberta. Mas, infelizmente, aqueles que amam o mundo não querem saber de Deus. Eles amam o mundo. E Jesus já deixou bem claro: se você amar qualquer pessoa, qualquer coisa acima de mim, não é digno de mim. Quem ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu marido, sua mulher, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu nome, sua reputação, seus diplomas, sua educação, sua sabedoria, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Ele chega ao ponto de dizer: não chameis ninguém de pai. Ninguém deve ser chamado de pai, só um é o vosso pai. Não chameis ninguém de mestre, só um é o vosso mestre. Jesus era assim, radical? Não. Ele era pau, pedra, pedra. Ele era o que era, a verdade. Porque a verdade pura, nua e crua, essa é que faz a pessoa, caráter de verdade é que faz a pessoa herdar o reino de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo sempre, com certeza, falava muito de salvação. E no capítulo 3, lá de Filipenses, ele falando para a igreja de Filipos, quer dizer, os cristãos filipenses, falando para cristãos. Ele estava falando para cristãos. Ele disse: finalmente, irmãos meus. Paulo estava chamando de irmão. Finalmente, irmãos meus. Quer dizer, que eram irmãos. Eu não chamo todo mundo de irmão. Eu não chamo. Aliás, eu não chamo nem meus irmãos de irmão. Eu não chamo. Eu prefiro amigos. Eu não sei quem eu estou falando. Eu não sei se é irmão, se não é. Então, eu não quero
me iludir, que eu já me iludi muito, já me enganei, olha, você não tem ideia. Mas ele fala, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço, olha só, não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas. Ele era repetitivo. Esse é sempre que eu faço reunião de pastores, de obreiros, mesmo indo na igreja aos domingos, ou qualquer reunião, eu sempre tenho focado a salvação da alma, porque não adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, eu entendo que eu devo trabalhar para a salvação da alma, porque, do contrário, não tem nada mais significante. Dá licença. Nada há mais importante na minha vida do que a minha alma. Quer dizer, se eu quero salvar a minha alma, eu tenho que colocá-la inteiramente nas mãos de Deus, no altar de Deus. E ali viver, sacrificar a carne, sacrificar vontade, sacrificar os nossos desejos, sacrificar concupiscências, sacrificar tudo. Se eu quero salvar a minha alma. Porque eu sei que esse corpo, cedo ou tarde, mais para cedo do que para tarde, ele vai descer à sepultura. Mas a minha alma não morre. A alma não morre. A alma não morre. Saiba disso. É igual palavra. Palavra não morre. A palavra não morre. O espírito não morre. Então a alma não morre. Então a alma precisa ser salva. Sem a salvação, batizado ou não com o Espírito Santo, você tem que cuidar para que a sua alma seja salva. É claro que quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem um selo, ela tem a garantia de que é salva, mas ela, ainda assim ela tem que continuar lutando para não se perder. Não é porque eu recebi o Espírito Santo que eu vou relaxar no meu comportamento. De jeito nenhum. Se eu o fizer, eu estaria arriscando perder tudo. Então, o apóstolo Paulo frisava muito a salvação da alma. E ele então disse, olha, eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. É para a segurança de vocês, ele está falando. Então, no segundo versículo ele diz, guardai-vos dos cães. Puxa vida. Guardai-vos dos cães. Ele considerava os fingidos, os hipócritas. Jesus considerou os hipócritas como raça de víboras. Raça de víboras. Paulo diz, guardai-vos dos cães. Quem são os cães? O joio. O joio é cão. O hipócrita, o enganador, o mentiroso. Pessoas que você abre os braços, abre a porta da sua casa, deixa-as entrar, você dá ceia para eles, dá o melhor para eles, mas depois saem dali falando mal de você. Eu vou contar uma história para você que é muito interessante. Eu lembro, papai contava isso para a gente. A experiência que ele teve
traumática, traumática. E eu entendo, eu compreendo. Hoje eu entendo, porque a gente sabe que a gente vive no meio de cães. No meio de cães. E dentro das igrejas, hein? Pior, dentro das igrejas. Papai trabalhava como caminhoneiro, na época dele ser caminhoneiro. Uma vez, numa noite chuvosa, chovia muito, e ele viu na estrada uma pessoa pedindo ajuda. E ele parou o caminhão e ele foi ajudar essa pessoa. E essa pessoa tinha o pneu do carro dela, estava furado, então ele não tinha macaco. Então o papai disse, olha, eu tenho pressa, não posso ficar aqui esperar você trocar. Eu vou emprestar o macaco e você deixa naquele comércio ali, ó. Quando eu voltar, eu passo e pego o macaco. Aí, ele foi, deixou o macaco lá com o homem, com a pessoa, e foi embora. Na volta, quando ele passou para pegar o macaco, não tinha macaco nenhum. Ele ficou tão irado, tão revoltado, e ele dizia para a gente, para os filhos, né, revoltado. O ódio era muito grande. Ele falava, meu filho, quando você vê alguém no buraco dizendo assim, por favor, me ajude, me estenda a mão, manda uma corda. Você pega a maior pedra que tiver, joga ali naquele buraco, tampa o buraco. Porque ele fora enganado, ele fora severamente iludido. Se eu fosse fazer isso, eu não poderia pregar o evangelho. Claro, ele falou isso para a gente, mas quando nós conhecemos Jesus, a nossa obrigação é amar até os inimigos. Mas o caso dos fariseus, dos hipócritas, dos cães, que se fazem passar por irmãos, ou pastores, ou bispos, oficiais da igreja, obreiros, e que fazem o mal, entram dentro das igrejas e se fazem passar de irmãos para arranjar mulher, arranjar marido, ter vantagens econômicas, fazer negócios e passar para trás. Você, por favor, minha amiga, meu amigo, você que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, não se envolva em negócios com ninguém. Ninguém da igreja, especialmente da igreja. É melhor você se envolver em negócios com um incrédulo do que um crente. Você sabe por quê? Porque o incrédulo você vai tomar as devidas precauções. E com o crente, que você pensa que é de Deus, você vai abrir o coração, vai se entregar. Pronto. E depois você vai acabar se revoltando, igual meu pai fazia. Meu pai era revoltado mesmo. E é verdade, isso acontece, e muito, e muito, e muito. Então, negócios, namoros, etc, etc, nas igrejas, escolher a pessoa dentro, só porque você está na igreja, a pessoa acha que você é de Deus e você não é, ou você pensa que a pessoa é de Deus e ela não é, você se envolve com aquela pessoa e tem prejuízos enormes, enormes, enormes. E muitos são os que estão perdidos por aí, desigrejados por causa disso. Foram enganados, seja pelo pastor, pelo bispo, pelas obreiras, pelas esposas, enfim, coisa assim. Então Paulo fala, guardai-vos dos cães. E são cães ferozes. Então, amiga e amigo, coloque isso em prática. Seja simples, Jesus disse, seja simples como uma pomba, mas prudente como a serpente. Simples, mas prudente. O prudente
é aquele que pensa, que pesa, que avalia. Peraí, deixa eu ver, vou avaliar. Antes de me envolver, antes de negociar, antes de fazer qualquer coisa, eu vou somar, dividir, diminuir e tal. Eu vou fazer as contas para ver se eu vou em frente ou não. Paulo diz, guardai-vos dos cães. Porque o diabo, na realidade, o espírito imundo ou os espíritos imundos, eles aproveitam das pessoas sinceras, aquelas que são trigo, puro trigo. Eles se aproveitam para tirar vantagens, e não só para tirar vantagens, mas, sobretudo, para fazê-las ficar iradas, magoadas, como muitas que estão me ouvindo nesse momento, muitas pessoas magoadas com outros irmãos, com o pastor, com o bispo, seja lá com quem for, foi magoado, e saíram, e até hoje estão desigrejadas. Essa é a realidade. Por quê? O diabo usou os cães dele, as víboras dele, espalhou entre as igrejas, e não se esqueça, presta atenção, dentro da igreja tem víbora, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus tem cães, a gente não sabe quem, mas a gente sabe que tem, mas os cães não vão ficar para sempre, cedo ou tarde eles vão ser banidos, não tenha dúvida. Mas a gente não pode fazer nada. Ah, Senhor, quer que nós cortemos o joio? Quer que nós arranquemos o joio? Não, meus filhos, espera aí. Não arranque o joio, porque de repente você vai arrancar o trigo também. Então, deixa que no momento certo, de acordo com Deus, eles vão ser arrancados pelos anjos de Deus e vão ser lançados no fogo. Parábola do joio e do trigo. Jesus fala isso. Então, a gente tem que deixar. Mas aí, muitas pessoas que foram ofendidas, que foram prejudicadas, vão dizer, mas poxa, essa igreja, eu cheguei lá, encontrei isso, aconteceu aquilo, e penso assim, todo mundo é assim. Não, não é todo mundo, não. Não é, não. Tem aqueles que são de Deus, graças a Deus. Não são a maioria, infelizmente. Não são a maioria. Não é a maioria, mas são muitos. São muitos. Então, são muitos os cães. Ele disse, guardai-vos dos cães. São ferozes. Guardai-vos, novamente falando, guardai-vos dos maus obreiros. Os maus, como é que você vai saber que o obreiro é mau? Quando você convive com ele, quando você casa, quando você namora, ou quando você faz negócios com ele, então você vai ver se ele é bom ou mau obreiro. Cuidado, guardai-vos. Não faça, melhor que não faça negócio com esse pessoal, porque você não sabe quem é. O espírito enganador é enganador. Como é que você vai saber se eu sou ou não enganador? Como é que você vai saber? Você vai saber se eu sou ou não enganador, você vai avaliar pelo tempo, vai ver a minha família, vai avaliar o meu casamento. Se você vê que eu sou leal, fiel à minha esposa, então eu sou leal e fiel a Deus. Então isso mostra, de certa forma, o caráter nosso e glorifica o nome do Senhor Jesus. Mas, se você não tem tempo, como é que você vai saber? No nosso caso, são 53, vamos partir para os 54 anos de casados. Então, amiga e amigo, ele diz, guardai-vos dos maus obreiros. Não adianta você pensar que está uniformizadazinha, bonita, muito bacaninha, bem postada nas redes sociais. Aí você acha, você julga pelos seus olhos. Jesus falou para
o profeta Samuel quando foi escolher Davi. Olha, não julgue pelos olhos. Não julgue pelos olhos. E a internet mostra só coisas lindas, maravilhosas. E quando você leva para casa, você vê que é coisa estragada. Então, cuidado, cuidado. Maus obreiros, cuide. Guardai-vos dos maus obreiros. Aí ele diz assim, guardai-vos da cortadura. O que é cortadura? A cortadura era a doutrina que o apóstolo Pedro havia abraçado, a circuncisão. Pedro achava, depois que Jesus ressuscitou, que ele foi pregar o evangelho, o apóstolo Pedro achava que os cristãos tinham que ser circuncidados fisicamente. Ora, o apóstolo Paulo disse, não, você está errado. Como você sendo cristão, seguidor de Jesus, quer impor o judaísmo para os que estão chegando de novo na igreja. Então, o pessoal da cortadura são os joios que pregam a mentira, o engano. Eles usam textos isolados das Sagradas Escrituras para formarem as suas doutrinas. E eles, ultimamente, eu tenho ouvido falar, eu não vi, mas eu tenho ouvido falar que são muitos os que pregam o evangelho e dizem assim, tem um discurso assim, olha, não importa a sua opção sexual, não importa se você é isso, se você é aquilo. É verdade, Jesus aceita todos, independentemente da sua opção sexual. Mas quando a pessoa aceita Jesus, aí é que está o negócio. Jesus aceita todos que vierem a ele. Vinde a mim todos. Todos. Mas quando todos vão a ele, todos têm que mudar a sua maneira de ser, a sua conduta, o seu caráter. Tem que mostrar, provar com as suas vidas, com o seu próprio testemunho, que elas são agora de Deus. Elas não são mais joio, elas não são mais cães, elas não são mais lobos. Elas são de Deus, cheias do Espírito Santo. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, isso fica patente, fica claro, evidente. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, não tem esse negócio de opção sexual. A opção sexual não existe para essas pessoas que já se entregaram para Jesus. Então, Jesus recebe todos, mas todos têm que se entregar. Não adianta ele receber todos, mas todos quiserem viver de acordo com a sua própria vontade. Tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Então, amiga e amigo, não é você é a pessoa que roubava, matava, estuprava, você era um bandido, uma bandida. Não importa, Jesus aceita você. Só que quando você se entrega a Jesus, a sua vida tem que mudar. Se não mudou ou se não muda, porque você não entregou, ele continua recebendo, aceitando você. Ele aceita todos, gregos e troianos, qualquer que seja a religião. Ele aceita todos. Todos são muito bem-vindos, mas todos que o aceitam também têm que viver enquadrados dentro de uma disciplina, de uma ordem. Esse negócio de um homem com 2, 3, 4 mulheres, ou uma mulher com 3, 4 homens, isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver com a doutrina sã da palavra de Deus. Deus criou o homem e fez uma mulher para ele. Ele não fez 2, 3. Uma era suficiente.
Então, amiga e amigo, quando a pessoa recebe Jesus, aceita Jesus, concorda com Jesus, se entrega para Jesus, Jesus faz dela uma nova criatura. A vida velha passou, acabou. E eu fui iludido, eu fui enganado justamente por essas pessoas que muitas foram curadas, libertas dos vícios, libertas da miséria, libertas da prostituição, do roubo, da mentira. E aparentemente estavam vivendo uma vida sã, sagrada, separada do mundo. Mas foi só apenas o início. Depois as unhas começaram a aparecer, as garras começaram a aparecer. É claro que quando a gente detecta essas pessoas, tem prova suficiente, então a gente não pode deixá-la no nosso meio. Elas têm que sair fora, porque não compactuam a mesma fé, não concordam na mesma fé, na mesma doutrina, na dignidade da palavra de Deus. Então, amiga e amigo, nós não aceitamos isso, não. O pastor, todos os pastores na Igreja Universal do Reino de Deus têm que ser muito bem casados, muito bem casados. Se eles não forem bem casados, eles não podem ser pastores. Não pode, porque o exemplo começa dentro da minha casa. A Igreja Universal existe, ela existe porque Deus a constituiu. Então ele chamou a mim, chamou outros colegas meus. E nós somos no púlpito, no altar, na igreja, como nós somos em casa. A mesma coisa, não mudou. Então, como que eu poderia chegar para você e pregar a palavra de Deus e ser uma pessoa que vivesse em litígio, briga com a Estel o tempo todo? Ué, que isso? Não. Nós, antes de sermos servos de Deus, nós fomos nascidos da água e do Espírito Santo, portanto, espirituais. E se eu sou espiritual, a mulher também é espiritual, tem que ser espiritual. E se somos os dois espirituais, nós dois nos entendemos perfeitamente. Por isso, os pastores não é uma coisa, um aborto da natureza, quando você vê um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, 20, 30, 40 anos casados, a mesma esposa, fiel ali, lutando pelo povo, mas fiel à sua própria esposa. É o que diz a palavra de Deus. Então esse negócio, essas doutrinas satânicas, o apóstolo Pedro, ignorantemente, ele achava que todos os cristãos deveriam ser circuncidados, como eram os judeus. E Paulo chamou a atenção dele. E é óbvio que Pedro aceitou. É claro. A circuncisão, hoje, a circuncisão que era feita no Velho Testamento, hoje é feita no coração. A circuncisão da criança com 8 dias de nascida, hoje é feita no coração. Eu sei que tem benefícios as crianças serem circuncidadas aos 8 dias. Não tem problema, pode ser, mas não é uma doutrina que se venha a impor para as pessoas que estão se convertendo, que não foram circuncidados quando era criança. Elas não foram circuncidadas. Então, o que aconteceu? Pedro viria e trazia essa doutrina? Não. Então, você tem que avaliar, amiga e amigo, o texto sagrado, pesar, avaliar. Não fique
por exemplo, em cima de um texto sagrado, apenas uma palavrinha do texto sagrado, e isso fundamente a sua vida ali, não. Porque você pode verificar. Quer ver? Eu vou citar um exemplo para você. Apenas um exemplo que você vai entender bem mesmo. Quantas pessoas dizem assim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela faz isso, ela fala isso, confessa isso durante 20, 30, 40 anos e vive uma miséria. É ou não é? Ué, mas cadê o Senhor que é o pastor? Ele é teu pastor? Nada me faltará, mas está faltando tudo. Como é que pode? Eu não concordo com isso. Você concorda? Não. Então, amiga e amigo, veja bem o que você confessa. Você tem que viver aquilo. Oh, meu Deus, eu creio nisso aqui, mas eu não estou vivendo isso aqui. Por quê? O que está acontecendo? Pesa a minha vida. Poxa, não é possível. É o que nós fizemos anteontem, a prova com Deus. Provar aquilo que está escrito. O senhor falou, isso tem que acontecer. É ou não é? Concorda comigo? O que Deus falou em relação a nós tem que acontecer. Chova, faça sol. Se não acontece é porque nós não concordamos com Ele. Não casamos com Ele. Não fizemos aliança com Ele. Ele não é o nosso pastor. Essa é a realidade. Então, cuidado. Paulo fala, cuidado, guardai-vos dos cães. Cuidado com os cães. Guardai-vos. Fuja deles. Fuja dos cães. Fuja dos maus obreiros. Fuja. Se o mau obreiro senta junto de você, sai dali, senta no outro lado. Fuja dessa gente. Fuja daqueles que apregoam uma doutrina que nada tem a ver com a ordem, com a disciplina, com a palavra de Deus. Fuja. E Deus vai confirmar a palavra dele na sua vida. Tá bom? Falei demais, não é? Mas é isso aí, minha gente. Deus abençoe e amanhã estaremos de volta aí. Em nome do Senhor Jesus. Amém.